querido, a paz do Senhor Jesus. Você que é portador de uma Bíblia Sagrada, abre ela aí, por gentileza, o livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 17 e o versículo 12. Diz assim: E Davi era de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E no dia de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samar. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, ao seu filho: Toma, peço-te para os teus irmãos uma efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre e leva-o ao arraial aos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se lhe vai bem, e tomarás o seu penhor. Certo? Versículo 20 diz assim: Davi então se levantou pela manhã bem cedo, deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenou. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos clamavam a peleja. Versículo 21. E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que eu trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Queridos, essa aqui é uma palavra bastante também conhecida das Assembleias de Deus, do povo cristão. E o que eu quero dizer para você neste momento, que Davi, diz a Bíblia, que ele era um jovem pequeno, filho de um homem cujo nome era Jessé. Jessé, ele tinha-se 8 filhos. Você vai encontrar lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 2, no versículo 13 até o 14, você vai encontrar os nomes dos seus filhos. O primeiro você vai ver que aqui chama-se Eliabe, o Abinadab, o Simeia, ou pode se chamar Samar. O outro é Natanael, o outro é Radai, o outro é Ozem e, por último, o nosso amado irmão Davi. Olhando para esse versículo de número 12 do capítulo 17, ao qual nós lemos neste momento, nos diz a história que Davi era filho de um homem efrateu, ou seja, de Belém, cujo nome do seu pai era Jessé. Todo mundo sabe a história deste homem. Davi, ele apacentava as ovelhas de seu pai. Ele era um homem que não ficava muito em casa, ficava a trabalho, ficava trabalhando. Diz a história que o seu pai chamou ele, a história que nós lemos aqui da Bíblia Sagrada, chamou ele. Lá vem aquele jovem Davi, que tinha uma altura de 1,5 m, né? E olhando para esta Bíblia Sagrada, eu vejo Davi respeitando o seu pai. Foi até o seu pai, quem sabe, perguntou: sim, meu pai, o senhor me chamou?
Sim, meu filho, eu quero que amanhã você vai até a batalha. Eu quero que você vá até o arraial para ver como é que estão os teus irmãos. E olhando aqui o versículo 17, Jessé disse ao seu filho: olha, toma, peço-te que leve isso daqui para os teus irmãos. O que é, pai, que eu vou levar para ele? Uma efa deste grão tostado e estes 10 pães, e leva-o e corre até o arraial aos teus irmãos. E o versículo de número 18 diz: porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000 e visitarás aos teus irmãos, a ver se lhe vai bem. Aí ele pega no versículo, na parte B do versículo, que diz assim: e tomarás o seu penhor. O que quer dizer tomarás o seu penhor? Ele está dizendo para o seu filho Davi, dizendo: Davi, eu quero que você vá até o arraial, até a guerra, até a batalha. Olha a responsabilidade que ele está dando ao seu filho. Uma criança, uma estatura de uma criança de 1,5 m. Diz a Bíblia Sagrada que ele dá ordem ao seu filho: olha, meu filho, vai até a batalha, leva estes alimentos para o chefe de 1000 e leva este alimento também para os teus irmãos. E eu quero que você vá até eles e traga notícia se eles estão bem. Ou seja, ele fala a partir da parte B, que diz assim: e tomarás o seu penhor. Ele disse: eu quero que você me dê uma garantia se os teus irmãos estão bem. Eu imagino agora o nosso amado irmão Davi pegando essa responsabilidade de seu pai, a ordem de seu pai para ir até a batalha. O que eu aprendo aqui com Davi e quero passar para você também neste momento, eu vejo aqui as 5 características do nosso irmão Davi. As 5 características que eu quero passar para você neste momento, você que está me ouvindo aí pelo Facebook, você que está me ouvindo aí pelo YouTube, a qual nós estamos aqui, você que está me vendo aí pelo Instagram, né? Você que está me vendo aí pelo Twitter, eu estou aqui para dizer para você que através da palavra nós possamos conhecer o que é verdadeiro, que através da palavra nós possamos combater todo o mal que venha contra nós. E através dessa palavra eu quero trazer para você as 5 características do nosso irmão Davi. A primeira característica que eu vejo aqui de Davi, diz a Bíblia Sagrada que no versículo 20, Davi então se levantou pela manhã bem cedo. Eu aprendo aqui que a primeira característica que Davi aprende e passa para nós é a obediência. Ou seja, Davi, ele obedeceu o seu pai Jessé. Ele obedeceu o seu pai Jessé. Nesse momento que você está me vendo através desta live, a quem você está obedecendo? A quem você está dando ouvido a voz para você ser tão obediente? Nesse momento, eu quero que você me diga quem é o seu pai Jessé da tua vida. Quem é o Jessé da tua vida que você está dando ouvido? A primeira coisa que nós aprendemos com Davi é a obediência. A outra parte que eu vejo aqui, que eu aprendo com Davi, é no versículo 20. Davi então se levantou pela manhã bem cedo. Eu aprendo com ele que ele levantou-se de madrugada, ou seja, de manhã bem cedo, de madrugada. E para nós, levantou bem cedo, para nós significa oração. Eu aprendo aqui que Davi fez segundo o conselho do seu pai Jessé. É isso que nós temos que aprender com Davi. Davi, ele era um menino separado. Davi, ele era um menino recuado. Não era que ele era um menino desprezado. Diz a Bíblia Sagrada no livro dos Salmos, Davi escrevendo, livro dos Salmos de número 1, a partir do versículo 1 você diz: bem-aventurado o varão, ou seja, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta às rodas dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
É isso que Davi passa para nós. Esta segunda coisa que eu aprendo com ele é que ele levantou-se de madrugada. Ou seja, Davi ele era um homem de oração. Davi ele era um homem de oração. Para nós vencermos na vida, nós temos que ter oração. Temos que ter as duas coisas que a gente aprende com oração. Ora, ação. Ei, ora, ação, meu filho. E toda a oração, ela tem uma reação. Não adianta você não orar, você não buscar Deus, você não vai ter nada na vida. Se você não levantar dessa cadeira, se você não levantar dessa rede, se você não levantar dessa cama, se você não se levantar desse sofá, se você não se levantar do seu cômodo sofisticado, você não vai ter nada na vida. Tá certo? Então, que a gente possamos aprender com Davi. A primeira coisa, obediência. E a segunda coisa, oração. Outra coisa que eu aprendo com Davi, no versículo 20 ainda. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as suas ovelhas a um guarda. A outra coisa que eu aprendo com Davi, a terceira coisa, responsabilidade. Davi ele teve responsabilidade. Que responsabilidade é essa, meu Marcos? Que responsabilidade é essa que Davi teve? Davi, quando recebeu a ordem de seu pai para ir até o arraial, até a batalha, ele jamais deixou as suas ovelhas dispersas. Ele jamais deixou as suas ovelhas de qualquer jeito. Ele teve responsabilidade para deixar a um guarda. O que eu vejo aqui na terceira coisa, que ele era responsável. Quando ele fala que ele é responsável, ele deixou as suas ovelhas a um guarda. Você pode ver aqui, ó, que Davi, no versículo 20, Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda. Ou seja, olha, eu estou saindo agora, eu quero que você cuide dessas ovelhas, eu quero que você prepare essas ovelhas como você tem visto eu fazer. Tá? Não maltrate, zele bem dela, para quando eu chegar eu encontrar minhas ovelhas tudo certinha, as ovelhas de meu pai. Davi, ele era responsável. Davi, ele era um menino obediente. Davi, ele era um menino educado. Davi, a gente não viu falha nele quando era criança. Foi por isso que Deus se agradou daquele jovem. Por isso que Deus se agradou daquela criança. A outra coisa que eu aprendo com Davi, no versículo 20 ainda, olha, no versículo 20, ainda no versículo 20, o que a gente aprende aqui é bastante conhecido da igreja do Senhor. Presta atenção. Ele deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha e a grito clamavam a peleja. O que é isso? A quarta coisa que eu aprendo com Davi é o preparo de Davi para chegar até o seu irmão. Ele não chegou sendo bam da vez. Ele não chegou, se chegou, tô abalando, tô arrasando. Não. A Bíblia diz que nós precisamos estar preparados. A Bíblia diz que nós possamos estar atentos, porque o inimigo das nossas almas fica ao nosso derredor para tentar nos derrotar. Davi, ele se preparou. Ele desceu da sua Hilux, né? Que era o jumento naquela época. Ele desceu do animal e ficou atento do que estava acontecendo. E diz a Bíblia Sagrada, já na parte B, C do versículo, diz assim: e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Outra coisa, versículo 21, e os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira, e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu a batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Davi, ele tinha preparo para tudo, irmãos. E a quinta coisa
que eu aprendo aqui? Primeira, ele teve preparo, ele teve informação para saber se os seus irmãos estavam bem. Para nós vencermos na vida, nós temos que ter informações. Não adianta a gente chegar como um bambambam, chegar de uma vez para querer arrasar, abalar, que não dá certo. A informação, primeiramente, que nós temos que ter é de Deus, do nosso Pai divino, Pai das luzes, o nosso Senhor. A informação vem dele, a direção vem dele. A Bíblia diz que o homem traça plano, o homem tem tantos projetos, mas a direção, a decisão vem do nosso Pai. A outra coisa que eu aprendo com Davi, que Davi, ele recebeu a informação dos seus irmãos. Que informação é essa, irmão Marcos? Um dos seus irmãos disse assim: olha, fala para papai que a batalha vai bem, a guerra vai bem. Diz a Bíblia que Davi amonta no seu animal, no seu jumentinho, e vai subindo o vale. Quando ele vai subindo o vale, quando ele fica lá em cima no vale, ele escuta um gigante de 2,83 metros de altura. Um gigante de 2,83 metros de altura. Aí ele para e ouve aquele grito daquele gigante. Aquele gigante que gritava com grande raiva, com grande ira. Diz a Bíblia Sagrada que Davi parou e ficou ouvindo aqueles gritos, aquela aberração, aquele enfrentamento, aquele desafio contra o exército de Israel. Diz a Bíblia Sagrada que Davi, eu imagino que Davi disse assim: como é que pode? O meu pai disse que era para me levar ao penhor a ele, uma garantia a ele. O meu pai falou, meus irmãos me deu a notícia que vai tudo bem. Não está tudo bem, tem algo de errado acontecendo. E ele desce, quando ele vai descendo, ele diz: como é que vocês me dizem que está tudo bem, está acontecendo isso? Quem sabe um dos seus irmãos repreendeu: rapaz, você deixou aquelas ovelhas com quem? Aquele resto daquelas ovelhas. Olha, pensando que Davi era despreparado. Davi disse: rapaz, vocês não podem deixar um gigante desse aí desafiar vocês. Davi, esse homem é mau. Quem sabe os dois começaram a dialogar, conversar e contender entre um e o outro. Disse: não, nós vamos enfrentar esse gigante. Nós vamos enfrentar esse gigante. Diz a Bíblia Sagrada que ele correu até Saul e disse: não tem ninguém para enfrentar esse gigante que está gritando, desafiando o povo de Israel, desafiando o exército treinado para matar, para proteger Israel. Se não tem ninguém, estou aqui, rei. Eu me prontifico a ajudar. Saul olha para aquele menino e disse: quem sabe olhou para ele, não tinha estatura de um soldado do exército. Ele disse: pô, já tá bom, já que você quer lutar, vamos lá. Pega a armadura, coloca em Davi, pega aquele capacete, coloca em Davi, coloca aquelas botas, coloca aquela roupa de soldado, imagina aquele escudo nele, imagina aquela lança que ele levava. Davi entra naquela roupa, bota a sua cabeça naquele capacete e sai igual um bêbado. Sai dali andando, caindo para um lado e para o outro. A quinta coisa que eu aprendo com Davi aqui, irmãos. A quinta experiência que nós aprendemos com ele: ter a nossa própria roupa. Davi, ele olhou para aquela armadura, tirou, jogou no canto, capacete no canto, espada no canto, lança, jogou bota, jogou tudo e ficou com a sua própria roupa. A sexta coisa que nós aprendemos com ele é ter a nossa própria roupa. O que nós aprendemos aqui? Que nós não precisamos usar roupa de ninguém, que nós não precisamos ser eco de ninguém. Deus quer que você seja uma única voz. Deus quer que você seja uma voz. Deus não quer que você seja eco de outras pessoas.
Deus não quer que você seja capacho de outras pessoas. Deus quer que você seja uma voz que clama no deserto. Deus chamou você não para ser cauda, mas para ser cabeça para você vencer. Diz a Bíblia Sagrada que Davi foi lutar com o gigante. Davi, quando ele foi lutar com o gigante, diz a Bíblia Sagrada que ele não foi só. Não foi só. Ele foi com a presença do nosso Pai. Ele foi com a presença de Deus na vida dele. O gigante desafiou, falou besteira com ele, tentou botar eles das piores coisas. Falou que iria matar Davi e entregar as bestas fera do campo. Irmãos, Davi, ele ficou com a ira santa. A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Diz a Bíblia Sagrada. Aleluia, aleluia, aleluia. Diz a Bíblia Sagrada que Davi, ele vai até um riacho e pega lá 5 pedrinhas. Aquela primeira pedra ele coloca dentro do seu alforje. A primeira pedra ele olhou para ela e disse: essa pedra ela é maravilhosa. Botou no alforje. Aí ele pegou outra pedra. Essa pedra ele olhou para ela e disse: essa pedra ela vai ser a minha conselheira. Botou no alforje. Aí ele pegou outra pedra. Nessa outra pedra ele colocou e disse: esse daqui vai ser o meu Deus forte. Pega outra pedra e coloca no seu alforje e diz: esse daqui vai ser o Pai da eternidade. E ele pega a última pedra, a quinta pedra, ele coloca, das 5 características que nós aprendemos com ele, ele pega 5 pedras, e as 5 pedras ele diz: este será o príncipe da paz. O gigante Golias fez de tudo para matar Davi. Davi estava sem espada, sem lança, sem escudo, sem a roupa de soldado, estava com a sua própria roupa. E ele vai, e os dois vêm correndo. E o povo tudo desesperado. Quem sabe o povo gritando: vai fazer massacrar Davi, vai massacrar Davi, vai pisar Davi, porque esse homem ele é treinado. Enquanto o nosso Davi orava, tá bem aqui que nós aprendemos. Enquanto Golias ele treinava, Davi orava. Enquanto Golias treinava, Davi orava. Golias treinava, Davi orava. E os dois vieram para correr. Quando ele veio para correr, os dois pararam. Sentiu um impacto. Ele sentiu um impacto. Ele sentiu algo. Quem sabe ficou paralisado. Quem sabe ficou paralisado. E ficou desafiando e falando besteira com Davi. Davi pega aquela pedrinha, coloca no alforje e começa a rodar. Quando ele começa a rodar, ele joga aquela pedra. Como ele era um menino pequeno, um menino de 1,5 m, a pedra que ele ia jogar ia dar uma cerca de uns, vamos que seja 50 metros, não vai nem isso não, uns 30 metros que ele jogou a pedra. Menino sem força. Mas digo eu, não a Bíblia, que teve a presença de Deus naquela história. Davi ele não estava só, irmãos. Ele joga aquela pedra. Quando ele joga aquela pedra, a pedra era para cair bem pertinho do pé dele, com a força que ele tinha. Mas ele joga a pedra. Quando ele joga a pedra, eu digo de mim mesmo, através do meu coração, que o Espírito Santo fez a pedra mais forte ainda. E aquela pedra sendo mais forte, ela entra na testa do gigante Golias. Me diga se a pedra, quando ela bate, cai para frente, irmãos. A pedra, quando ela bate, cai para trás.
ela cai para trás. Mas teve a presença de Jesus no meio. A presença da teofania esteve naquela pedra. Com a presença do Espírito Santo, bateu na testa do gigante. Em vez dele cair para trás, o meu Senhor Jesus participa bem na nuca do gigante Golias e cai para frente. Diz a Bíblia que o gigante caiu. O gigante caiu. Quando o gigante cai, diz a história, a Bíblia Sagrada, que Davi sai correndo, fica em cima do gigante, e quando ele fica em cima do gigante, ele pega a espada do gigante, a espada do seu inimigo, puxa a espada e corta o pescoço do gigante, para não viver, irmãos. Tem que cortar o mal pela raiz. Cortar o mal pela raiz. Cortou a cabeça do gigante e levantou para cima. E a vitória é do povo de Deus. O que eu aprendo com isso? A primeira coisa que eu aprendo com Davi é a obediência. Segundo, oração. Terceiro, responsabilidade. Quarto, preparo e informação. E o sexto, ter a nossa própria voz, a nossa própria roupa, o nosso próprio estilo. Não use estilo de ninguém, irmãos. Não usa roupa de ninguém, porque fulano usa roupa tal, eu vou usar tal. Ah, fulano prega daquele jeito, eu vou pregar do meu... Não. Deus te chamou para você ser uma voz. Deus te chama para você ser uma voz. E eu quero dizer outra coisa para você, se você crer nesta palavra que eu vou lhe dizer neste momento. Só vai bem depois que o gigante cair. Só vai bem depois que o gigante cair. É que vai bem para você. Então o que eu quero dizer para você nesse momento, só vai bem depois que o gigante cair. Só vai bem depois que o gigante cair. Ninguém vai mais quando, ou seja, ninguém vai mais aparecer para tentar te desafiar. Ninguém vai aparecer para tentar te derrotar, te dizer que tu é isso e é aquilo, pensando que você está só, pensando que você está abandonado. E a partir do versículo 12 em diante, que a qual nós lemos aqui, que essa palavra sirva de lição para a sua vida, que você possa aprender essas 5 características na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força, que nenhuma armadura que tentar colocar em você, como tinha aquela armadura do gigante Golias que pesava cerca de 60 quilos, ou aquela espada que pesava 7 quilos. Não, você só precisa ter a presença de Deus. Você só precisa ter a presença do Espírito Santo na tua vida. É só disso que você precisa. Que Deus te abençoe, que Deus lhe dê força e saúde para você vencer todos os obstáculos da vida. Deus te abençoe, tamo junto, compartilha esta live e você compartilhando, Deus vai te abençoando em nome de Jesus.